Hoje a gente vai fazer um bolo de cenoura sem ovo, sem leite e sem erro. É mais uma receita fácil. A gente já fez um primeiro episódio de receitas de bolo bem facinhas, que foi um bolo de chocolate. Eu vou deixar aqui depois pra vocês assistirem. E a receita de hoje é um bolo de cenoura. Minha vinhetinha. Momento da vinheta. Então, essa receita é bem simples, os ingredientes são simples. Eu vou passar algumas dicas do preparo. O que vai garantir que esse bolo aqui funcione sem erro é justamente a ordem que a gente vai colocando os ingredientes e o jeitinho que a gente vai preparar cada coisa aqui na nossa massa. E pra gente começar pela cenoura, eu já vou começar passando uma dica. A gente vai usar uma xícara de cenoura picada. E aí eu tinha começado a deixar ela picadinha aqui pro vídeo, mas aí eu lembrei de comentar com vocês um jeito que eu armazeno cenoura aqui em casa, que faz ela durar muito mais tempo e que tem sido incrível. Desde que eu descobri essa dica, eu fico chocada. Eu guardo a cenoura, eu compro ela no mercado, aí eu já lavo, higienizo e deixo ela assim em palitinhos e eu guardo num pote tampado com elas cobertas de água. Gente, a cenoura dura muito tempo e continua fresquinha, crocante. Uma coisa que acontece muito com o bolo de cenoura é ele ficar embatumado, pesado, né? Aquela massa que não fica leve. Com essa receita aqui, isso nunca aconteceu comigo. Quando eu tentava fazer o bolo de cenoura com ovo, eu tinha muito problema. Ele acabava ficando quase com aquele jeito de pudim. Essa massa aqui, se já aconteceu com você, tenta essa receita, porque acho que ela vai ser bem mais fácil. Essa cenoura picada, então, a gente leva pra bater num liquidificador com água, uma xícara também, óleo. A gente vai bater meia xícara de óleo aqui, porque o bolo de cenoura precisa de um pouco de gordura. A gente vai usar 3/4 de xícara de açúcar, pode ser o açúcar que você quiser. Geralmente eu gosto de usar o açúcar mascavo aqui em casa quando eu faço receitas, mas se eu usasse ele aqui, ele ia alterar um pouquinho a cor do bolo, ele fica mais escurinho. Então eu vou usar o açúcar demerara, que é um meio termo, ele é mais refinado do que o mascavo, mas não é tão refinado quanto o açúcar branco. Tem algumas receitas que falam para você bater ou misturar a farinha de trigo direto no liquidificador. Eu, das minhas experiências de quem já teve muitos bolos de cenoura que não deram certo no passado, não gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer desse jeitinho agora que eu vou explicar. Eu pego uma tigela, então, e aí eu vou colocar a nossa farinha. São 2 xícaras de farinha. Eu gosto bastante de usar a farinha de trigo integral aqui nessa receita, ela também vai bem. Essa farinha eu misturo, então, com a parte líquida. Vou mostrar pra vocês a consistência que a massa tem que ficar. A gente precisa misturar aqui até que não sobre nenhum gruminho de farinha. E aí, qual que é o último segredo? Agora que a massa já tá homogênea, a gente coloca 1 colher de chá de vinagre. Tô usando vinagre de álcool, pode ser qualquer um. Incorpora aqui. E por último, 1 colher de fermento. E aí a gente não vai bater mais a massa, a gente vai só incorporar esse fermento de leve. É o mesmo segredo do bolo de chocolate. Isso faz toda a diferença para uma massa sem ovo ficar assim fofinha. Para qualquer massa de bolo, isso ajuda muito na leveza. Massa misturada, agora eu vou rapidinho untar a forma pra gente levar ela pra assar. Enquanto isso eu vou só explicar uma dúvida que geralmente acontece quando eu faço meus bolos sem ovo, meus bolos veganos, eu sempre uso um pouquinho de vinagre. E aí vocês me perguntam por quê, né? O que acontece é que a gente coloca um pouco de vinagre na massa para ele reagir com o fermento. Esse fermento químico de bolo, ele é, né, a base dele é de bicarbonato de sódio. Então ela reage com esse pouquinho de vinagre e isso deixa a nossa massa mais aerada, mais levinha. Mas assim, é 1 colher de chá de vinagre em toda a massa do bolo. Então pode ficar tranquilo que isso é só um segredinho culinário, não vai deixar a massa azeda, não altera o sabor nem nada. É só isso mesmo. Untando aqui com
óleo e farinha, normalmente. E aí, enquanto a gente leva ele pra assar, a gente vai fazer uma calda de chocolate também. Eu vou deixar aqui na descrição, então, o tempo de forno, a temperatura do meu forno. Lembrando que isso varia bastante de equipamento para equipamento. E o tamanho dessa forma que eu usei também. Aí vocês pegam todas essas informações. Olha como a massa fica leve. Tá super gostosa, assim, de mexer. Acho que vai ficar perfeito. Não vou bater para não tirar o ar. Daqui ela vai pro forno. Uma calda fácil, então, para combinar com um bolo fácil. Essa aqui a gente vai fazer com leite ou água. Tô usando meia xícara. E aí, 3 colheres cheias de cacau em pó. Se for chocolate em pó ou achocolatado, talvez você queira colocar um pouquinho mais para ficar com a cor bem intensa. Eu tô usando o cacau 100%, sem adoçar. E 3 colheres também de açúcar. Tô usando açúcar mascavo. Para calda, especificamente, usar adoçante ao invés de açúcar interfere no resultado final, porque o açúcar vai caramelizar, né, nessa receita, então ele que cria a consistência da calda. Para o bolo, quem preferir pode usar a medida equivalente do adoçante culinário que você usa em casa. E aí, por último, a gente precisa de um pouquinho de gordura aqui, então eu vou usar uma colher de sopa rasa de manteiga. Pode ser a vegana, pode ser a tradicional, o que você tiver em casa. Vocês perceberam que a gente tá, né, fazendo um comentário à parte enquanto a gente prepara aqui, que a gente tá com o set em reformas, eu tô mudando, acho que ainda vou querer mexer na luz, alguma coisa, mas me conta aqui embaixo se você gostou. Inclusive, aproveita esse momento para já se inscrever no canal, curtir esse vídeo se você tá gostando dessa receita, vai me ajudar muito, demora 2 segundinhos, vai ser um prazer ter você por aqui pra gente conseguir continuar desmistificando, né, as receitas, fazendo tudo sempre simples, basicão, de jeito prático. Então, já se inscreve pra gente fazer parte disso juntos. Cozinhei a calda, então, por uns 5 minutos, até ficar assim, bem cremosa, bem encorpada. O bolo também já tá pronto, vamos desenformar. Ele cresceu muito, ficou lindo, super alto. E tá soltando facinho da forma. Eu gosto sempre de, além de passar aqui nas bordas, eu gosto de passar também aqui assim no meio, dar uma soltadinha. Com uma faca ou a espátula. Perfeito. Eba. Eu vou até virar ele de volta e eu vou colocar a calda aqui por cima. Porque tá tão bonitinho aqui como ele ficou alto. Vou servir ele assim. Se você quiser mais um episódio de receitas fáceis de bolo, comenta aqui embaixo qual é o seu sabor favorito pra eu saber qual a próxima receita pra gente gravar. E um beijão, até o próximo vídeo.